Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre parentalidade afetiva, algo que é relativamente novo para o nosso dia a dia, né? Muita gente não conhece, não sabe do que se trata, mas é algo que já vem acontecendo e tem algumas decisões judiciais já com relação a isso. O que é isso? O pai ou a mãe afetivo. Bom, quando essa pessoa não é pai e não é mãe biológica de uma criança, mas tem uma relação afetiva muito forte, como se pai ou mãe fosse. Vamos dar um exemplo clássico desse tipo de relação. Um homem e uma mulher se unem, casam ou vão conviver em união estável e um deles tem um filho. Essa criança passa a morar com eles. Estou dando um exemplo, certo? Vamos supor que ele é filho da mulher e vai morar então com esse casal que passa a conviver juntos. Com o tempo, essa criança e o parceiro, o marido dessa mulher, começam a desenvolver uma relação afetiva muito forte de pai e filho, de uma união, de carinho, de amor, e isso vai se estreitando, esses laços vão se estreitando. Isso acaba formando uma relação de pai e filho afetivos. Não é pai biológico, mas mesmo assim, mesmo existindo o pai biológico da criança, que pode ser participativo ou não, pode ser muito presente na vida do filho ou não, mas também estabelece uma relação, um vínculo afetivo. E isso vem sendo reconhecido como paternidade. Como é que funciona na prática? Isso pode ser feito extrajudicialmente ou judicialmente. Vamos às duas hipóteses. Extrajudicialmente pode ser feito quando a criança é maior de 12 anos, certo? E aí, o pai ou a mãe pode ser afetivo. Isso vale tanto para homem quanto para mulher, certo? Judicialmente é para as crianças menores de 12 anos. Por que se estabeleceu dessa forma? Para que não houvesse a questão de adoções ilegais no Brasil. Então, uma criança não pode ter o pai e a mãe biológico, mas pai e mãe afetivos, por exemplo. Pode ter o pai e a mãe biológicos, o pai ou a mãe afetivo, certo? Nunca os dois. E aí, como é que funciona? Essa criança tá lá, tem o pai, tem a mãe, e tem aí uma terceira figura, que vamos supor que é o pai afetivo. Então, ele entra judicialmente, espontaneamente, querendo reconhecer aquela criança como filho. Ah, doutora, mas aí nesse caso a criança deixa de ter o pai biológico? Não, de jeito nenhum. Não é essa a intenção. A intenção é reconhecer como filho uma criança que ele trata como tal. Então, nesse caso, a criança passa a ter dois pais, caso essa relação afetiva seja reconhecida judicialmente. Então, ela passa a ter nos documentos dela, na certidão, enfim, nos documentos pessoais dela, dois pais. Eles vão coexistir, é uma multiparentalidade. Então, ele vai ter dois pais e a mãe nos seus documentos. Isso tudo, o que influencia, né, legalmente na vida dessa criança? Com relação a direitos de sucessões, de pensão, vamos supor que depois esse pai afetivo e a mãe acabam se separando. Tem na mesma forma obrigação de pagamento de pensão, direito de visitas igualzinho ao pai biológico. São pais da mesma forma e tomam decisões com relação à vida da criança juntos. Os pais e a mãe, ou as mães e o pai, dependendo da situação, certo? Então, é um caso bem específico, são casos muito particulares. No escritório nós temos casos nesse sentido, onde até a gente tenta comprovar essa parentalidade afetiva, uma vez que a pessoa quer ser eximida da obrigação, sendo que criou uma criança desde bebê. Então, isso é uma outra situação, isso já não é uma parentalidade espontânea, que é o que nós estamos falando aqui, né? Existem várias decisões judiciais reconhecendo esse tipo de paternidade, colocando os nomes dos pais nas certidões de nascimento e assim vão coexistindo esses pais afetivos, pais biológicos, mães afetivas, mães biológicas, e as crianças aí só têm a ganhar, ao meu ver, né? Se é uma relação de amor, ninguém fica desabonado, não existe ex-filho, não existe ex-pai nessa situação, certo? Bom, com relação ao nome da criança, pode sim ela passar a adotar também, acrescentar no nome dela o sobrenome, o prenome do pai afetivo, certo? Para criar um vínculo. Isso também acaba influenciando com relação a planos de saúde que ele pode ser inserido, né? Diversos benefícios, sei lá, seguros de vida, enfim, né? Vários benefícios que qualquer filho teria, ele também vai ter com relação aos dois pais nesse caso, certo? Nenhum anula o outro. Então, eles coexistem, tá certo? É uma questão muito particular. Ao meu ver, no nosso entendimento no escritório, as crianças só têm a ganhar com esse tipo de relação.
né? Quanto mais amor, quanto mais carinho envolver uma criança, melhor para ela é. E a gente fica muito feliz quando chega um caso desse, a gente consegue unificar uma família dessa forma, né? Então, é algo muito prazeroso quando a gente vê que a criança, naquele caso, está cercada de amor e não o contrário. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, para explicar um pouquinho. Respondi aqui, no meio dos meus argumentos, algumas dúvidas que a gente recebeu lá no Instagram. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, também pelo Facebook, na nossa fanpage, ou pelo nosso e-mail, escritório@mpalouro.com, tá certo? Um beijo para vocês, até a próxima!